Se você já teve a vontade de criar o seu próprio SaaS, provavelmente você já esbarrou naquela seguinte pergunta: o que eu deveria fazer? Como que eu consigo ter ideias? E se você já é da cena de SaaS, do Indie Hacker, você já provavelmente conhece o Peter Levels, que é um holandês que ele é bastante conhecido aqui no Twitter ou no X, em que ele possui vários SaaS aqui, e é bem legal que ele faz building public, que é postar resultados, e ele postou aqui recentemente que o Photo EA está faturando $125 mil por mês, Remote OK 41, e até criou recentemente um joguinho que está faturando em média $15 mil por mês. Então ele vai colocando, e é bem legal porque ele vai fazendo aqui basicamente um log do que ele faz. E ele tem um livro aqui, ó, o Read Make, e eu comprei o livro dele e chegou aqui no meu e-mail. E aqui eu não vou fazer exatamente um review desse livro, porque eu pretendo utilizar a base do Peter Levels para a gente ir direto ao assunto de como ter ideias, mas eu posso passar aqui para você no sumário em que ele mostra aqui grandes áreas, digamos, dos grandes capítulos que estão aqui no livro dele, que é a ideação, construção, lançamento, o grow, né, que fala organicamente, enfim, monetizar, automatizar e sair, porque aqui então ele tem essa parte de exit em que você pode vender a sua companhia, vender o seu SaaS e muito mais coisas aqui, beleza? Então, ideia. E como que você consegue ter ideias para o seu SaaS? E eu já aviso que o Peter Levels utiliza uma coisa realmente extraordinária, beleza? Extraordinária porque eu já usei algumas vezes esse método e eu posso dizer para você que funciona. Resolver os seus próprios problemas. Eu sei que às vezes a gente fica meio, desculpa a expressão, broxa com essa situação, porque a gente às vezes fica tentando encontrar alguma coisa secreta, mas ele defende muito esse tópico aqui, que é resolver os seus próprios problemas. Primeiro, porque se você tem esse problema, muito provavelmente outras pessoas possuem esse mesmo problema, né? O que pode retornar um dinheiro para você, só que principalmente porque você é apaixonado por resolver esse problema e muito provavelmente você vai resolver muito bem, muito bem. E é claro que ele fala de mais algumas formas aqui, a qual ele sinceramente cita apenas para encher linguiça, mas não necessariamente ele pratica, porque ele pratica realmente resolver os seus próprios problemas. E eu não sei se isso é novidade para você, mas vou até aproveitar esse vídeo e mostrar agora, a partir desse ponto, que você precisa resolver os seus próprios problemas, como que você consegue prototipar rapidamente por isso. Porque se você quer resolver os seus próprios problemas e agora você abre, eventualmente, uma janela de código e você começa a digitar códigos, isso aqui não é exatamente, ou isso não é exatamente resolver os seus próprios problemas, porque agora você está criando mais um problema, que é o problema de como aprender a programar, de como fazer a manutenção, a gestão de todo um aplicativo. E o que eu costumo utilizar para resolver esses problemas? O N8N. E por que eu utilizo o N8N? Porque ele é a minha ferramenta favorita de prototipação. Ele é uma ferramenta que eu posso criar fluxos, eu posso fazer integrações. Então, por exemplo, eu tenho um fluxo aqui muito interessante que, inclusive, eu prototipando e criando para mim, eu não só vendo no curso, mas também vendo essa automação, que é o Adopix, que ele baixa todas as métricas do meu Facebook, de anúncio e tudo mais, e ele coloca isso dentro de um banco de dados para poder fazer previsões, análises. Eu também tenho aqui o Copy Genius, que ele é um sistema gerador de copy, como por exemplo gerar webinários, páginas, anúncios e tudo mais. E por que eu estou falando isso para você? Porque esse mesmo fluxo aqui, eu já vendi ele por R$5 mil para um copywriter e ele gostou bastante porque agilizou muito a vida dele. Então veja, além de você conseguir resolver os seus próprios problemas, você é pago por isso e além disso você consegue ainda explorar e transformar isso num produto maior ainda, no que eu chamo de fase 2. Aqui eu tenho a mesma estrutura de SaaS em que eu coloco aqui, por exemplo, esses prompts que eu tenho aqui no meu N8N, num aplicativo completo em que eu fiz toda a programação para que a gente possa explorar agora isso como literalmente um SaaS
multi-tenants, multi-service, multi-usuários. Então veja, vamos só recapitular aqui. Qual que é a etapa em que a gente trabalha aqui no Make? Que é o framework do Peter Levels. Resolver os seus próprios problemas, prototipação rápida dos seus problemas, você pode pegar, você pode fazer integração, usar o Notion, usar o WhatsApp, usar o que dá para fazer, sair com isso, resolvendo os seus próprios problemas, oferecendo para os seus colegas, oferecendo para o mercado, oferecendo para os seus contatos, validar essa ideia, ser remunerado por isso e depois começar a criar mais e mais SaaS dentro desse processo. Você consegue perceber como isso é poderoso? Porque você consegue agora, basicamente, virar uma máquina não só de geração de ideias, mas também uma máquina de execução, já que você vai, desde o primeiro dia, começar a entregar resultados. Porque você não precisa esperar alguém mandar os requisitos de software ou requisitos de sei lá o que. Você já sabe o problema. Você abre o N8N, arrasta bloquinho, você começa a arrastar para cá e para lá, você começa a construir coisas. Um enviador, por exemplo, eu acabei de fazer um sistema que envia mensagens no WhatsApp, escrevendo copy em tempo real. Então, nesse caso aqui, eu estava escrevendo uma copy que, como um sistema aqui de copywriting, né, eu pedi para ele desenvolver, então, aqui como um copywriter, desenvolver aqui uma mensagem bem particular para a pessoa, enviar isso para o WhatsApp. Então, perceba como você consegue pegar as suas coisas, colocar em prática e seguir essa escala. É errado você fazer alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que você só olha o mercado, já cair direto para o código. Não, não é errado, porque existem inúmeras iniciativas que fizeram desse jeito certinho, mas eu vou mais no esquema do Peter Levels, porque, primeiro, combina um pouco mais comigo essa dinâmica de não ser tanto organizacional, de não ser tanto empresarial, de ser mais maker, indie hacker e empreendedor, bootstrapping, seguir essa forma do que seguir o jeito tradicional de cascata. Respeito quem segue, mas eu prefiro seguir isso. E se você também prefere, eu tenho um curso de N8N em que eu ensino não só essa parte empresarial, dessa parte de SaaS, dessa parte de criar, ter ideias, até como vender essas automações, mas também, claro, eu ensino toda essa etapa mais técnica do N8N para que você possa seguir na frente, criando toda essa prototipação, até prestando serviço para isso. Se você gostou, clica aqui no link, deixa o seu like e escreva o seu comentário para que a gente possa saber quem é você aqui na comunidade. Seja bem-vindo, um forte abraço, tchau, tchau.